Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem, aqui é Jefferson Chagas falando. Essa pauta é financeira, então é destinada aí à mesa de operações de crédito, comitê, né? Para podermos falar um pouco sobre a G-Croppers. A G-Croppers é uma empresa que ela, na pegada do SG, ela está despontada muito na frente e está muito além à frente do mercado, por se tratar de produtos que vão fazer a regeneração de solos. Então, para quem não conhece, as plantas que, as sementes que nós produzimos, elas são utilizadas para forrar o solo entre uma safra e outra, ou até mesmo aplicado dentro de uma própria safra, tá? Muitos clientes estão utilizando para utilizar na própria safra, seja de cana, seja de café. E o que que seria isso, né? Então imagina, para quem é leigo, né, óbvio, a forrageira ela é plantada. Depois disso, nós passamos um trator com um rolo faca, então ele vai amassando e cortando aquela planta. Então a raiz que está no solo, ela é arrancada e faz aquilo virar alimento para o solo. Então ela vai proteger o solo do sol, né, dos raios solares, deixando o solo não vai ficar craquelado, vai ficar com aquela umidade, protegendo a biota que está debaixo da terra, né? As raízes, elas fazem aquela. Vou falar um termo bem comum, né? Mas enfim, o solo fica airado, né? Então ele ficou mais fofo ali. Então ele vai conseguir reter água, né? Ele não vai ficar é, craquelado ou aquela chão reto que não deixa a água infiltrar no caso de uma chuva ou de uma irrigação, tá? Então, nessa pegada aí de nutrição de solos, que hoje é o que mais falado, é, como é que nós plantamos com menos, como é que a gente protege mais o solo colocando menos agrotóxico, menos fertilizantes minerais, no caso, como nós utilizamos mais biológico, né, para poder fazer a correção do solo entre uma safra e outra, como nós deixamos mais NPK no chão, né, para a próxima safra. Então, hoje a G-Croppers ela é pioneira nesse assunto. Existe sócios fundadores que são especialistas no assunto, e isso trouxe muito know-how, muita crescimento exponencial para esse mercado. E hoje nós temos muito mais demanda do que oferta. Então nós temos aí muito chão ainda para percorrer e muito mercado ainda para crescer, pois não tem tantos entrantes, ok? Então vou passar um pouquinho essa reunião como é financeira, vou passar mais números, mais expectativas e projeção, no caso de expectativa são projeções, para explicar um pouco a situação da empresa, né, como é que ela está hoje e por que dos números atuais. Talvez nós vamos planilhar e ver índices que não são tão favoráveis, vezes a liberação de crédito, mas é justificável pela expansão dela, ok? Então, vou mostrar um pouquinho do volume de vendas, né, do faturamento aí entre os anos. Deixa eu tirar a telinha daqui um pouco. Então, ela vem no crescimento exponencial de ano a ano. Então, eu deixei aí mês a mês para vocês verem a evolução entre os anos, né? Por mais que nós tenhamos aí uma crise econômica mundial, né? Política, clima, nós continuamos muito forte no faturamento. Mesmo com a crise, nós tivemos bons clientes continuando comprando, sabendo que isso passa. Então, realmente é um mercado muito exponencial. E aqui um pouquinho dos sócios fundadores, para vocês verem que realmente tem lastro e conhecimento aí no mercado desse, desse grupo que está atuando, tá? Então nós temos sócios fundadores que são profissionais e já com muita tradição no agronegócio. Então já conhece muito dos riscos, muito do mercado, mais pé no chão, possuem lastro para terem feito e chegado até aqui essa indústria tão pouco tempo, para poder criar indústria, para criar empresa, enfim. Então nós temos aí o Luiz Carlos Rodrigues, ele é produtor de gado leiteiro, soja, milho, já foi presidente de associação aí do Girolando e é empresário e é de família tradicional. Ricardo Toni também vem de família tradicional, é produtor rural. O Carlos Gireige, ele é empresário da construção civil, né? E possui uma família muito tradicional. A Ana Gabriele, que é esposa do Enos,
Hoje ela é a sócia majoritária e o Enos aí como presidente, né, o CEO e inovador da visão visionária dessa planta de cobertura. E de família tradicional já aplicando o plantio direto há muito tempo. Então possui domínio do que a empresa entrega para os nossos clientes. Então, olhando um pouquinho aqui do histórico de faturamento, já olhando para o nosso DRE atual, justificando os números, obviamente, foi um questionamento que foi feito há pouco tempo atrás agora, há poucas horas atrás, no caso, com outro gestor de mesa. Se você pegar nossa conta de clientes, estoque e imobilizado, vocês vão ver que é um número muito maior, né? Olha, relativamente maior do que o endividamento. Então, se você jogar planilhar os índices, eu até fiz questão de deixar os índices aqui à mostra, para ver realmente que nós tivemos uma grande evolução dentro do nosso imobilizado. Então, para poder crescer e para poder conseguir o mercado que nós queremos em pouco tempo, né, nós estamos preparados para atender toda a parte de industrial e também expansão de áreas para armazenamento. Pela foto aí vocês veem que são as áreas adjacentes que podem ser utilizadas, né, para montar pátios e galpões para poder o quê? Aumento de demanda. Então, nossa fábrica já está preparada aí para os próximos 5 anos, é, no que tange aí a parte industrial de mix, beneficiamento nessa mente, porque ela passa por processo de limpeza para poder entregar o melhor produto para o nosso cliente. Então, desde 21, vem com um processo de imobilização. Então, com os balanços anteriores que vocês já possuem em mãos, vocês conseguem ver essa evolução, tá? Hoje, essa planta industrial, ela está avaliada em 70 milhões de reais. Então, você vê que talvez já teve até um ganho de capital, né? Se for numa venda forçada, mas enfim, não é essa a questão. Mas ela já valorizou, né? O bem próprio já valorizou o mercado. Então, se você vê que foi tudo feito para poder crescer estoque, atender essa safra e a próxima safra, nós temos que estar adiantados, né, nos nossos campos de produção para poder atender a próxima safra, né? Então, cada ano que passa, nós temos que ter mais campos de produção, obviamente que é tudo feito dentro de casa, tudo feito monitorado, né, pelos nossos agentes em campo, para poder termos esse crescimento e um crescimento responsável e palpável, né? Então, está aqui um pouquinho do crescimento. Então você vê que é exponencial depois que a fábrica cresceu, realmente passamos aí de 28 milhões para 87 milhões em faturamento, atingindo agora essa próxima safra, esse fechamento agora de safra, até 118 milhões de reais. A gente está falando aqui safra, tá, pessoal? Não faturamento anual. Então, estamos falando de safra. Então, nossa safra é de julho a junho de cada ano. Então, quanto mais campos de produção que nós fizermos, mais áreas a gente vai mais toneladas, né, de grãos, grãos não, de semente a gente vai conseguir trazer para dentro de casa. Então, um lado é faturamento e um lado é volume, até a gente chegar lá na safra 28-29 a 550 milhões de reais. Aqui um pouco da estratégia over, nós chamamos dessa forma, porque se nós pretendemos atingir os 135 milhões de faturamento mínimo, olhamos para os 156. Então, aqui está um pouco, está distribuído entre tipos de clientes e tipos de mix que nós queremos trazer para dentro de casa e produzirmos aqui dentro. Aqui um pouco, falei um pouco anteriormente sobre o market share que nós desejamos. Então, nós temos aí uma visão de 5,2% do mercado de 2,6 bi de faturamento. Então, é um mercado muito grande e ainda nós estamos com pequenininhos no mercado que cresce aí a cada dia. Tá? Então, nós temos aí uma boa opção e uma boa oportunidade com poucos entrantes, tá? Ou barreiras de entrada para poder trabalhar isso. Então, hoje quem vai trabalhar com isso é realmente quem é especialista. Não há espaço aí para amadores, né? No caso, que vai iniciar um processo. Então, nós já estamos muito aquém, muito além de iniciantes. Aqui um pouco das áreas que nós atuamos.
Isso, para ver como em porcentagem crescimento de valor e de volume, nós vemos que um crescimento aí de 15% no faturamento representa aí 40% no volume. Então nós já estamos preparados para atender esse crescimento até a safra 28-29. Então o racional, né, para poder entender um pouco de áreas de aplicação versus volume e meta, vocês vão conseguir ver nesse quadro, onde nós passamos de uma meta de 135 milhões para 230 milhões, onde a gente vai fazer um volume de 16 mil toneladas para 22 mil toneladas. Então vocês veem que o crescimento em volume ele aumenta bastante entre as safras. E aí o mercado aí, enfim, se a gente quer um share de 2,5% dentro do mercado de 2,6 bi. Então o mercado anualmente ele cresce e nós vamos crescendo aos poucos. Obviamente que rápida em área ela cresce exponencialmente, mas como o mercado cresce, também nosso share ele cresce aos poucos. Aqui um pouco da estratégia de venda, mudando um pouco da visão de hoje, como é feito hoje, o mercado que estava atuando anteriormente, que é trabalhar com mix, que são os blends de semente, para poder atender o nosso mercado, a gente vai trabalhar com mais mixes. Então, nós temos hoje 33% como mix e 67% como semente solteira. Semente solteira é quando o cliente pede realmente uma única semente para poder fazer o seu cultivo, tá? E então passamos para 50% de mix e 50% de sementes solteiras para poder atender esse mercado. Então, realmente, a gente vai conseguir atingir com essa estratégia o valor agregado no mix, que seriam as misturas, os blends de sementes, que nos traz melhor retorno e melhor margem. Então, um pouco dessa safra, né, atual que nós estamos aí, iniciando. Então, nós temos aí ó, de 31% da meta de 33 milhões até o fechamento de outubro, nós já atingimos os 31 milhões de faturamento, tá? Então nós estamos ainda em novembro, ainda não tem fechado, mas fechamos já as revisões mensalmente. Aqui um pouco dos tipos de blends que nós possuímos. Obviamente que cada cliente possui uma customização, então nós temos essa possibilidade de fazer esse mix, fazer esse planejamento para o cliente entendendo a cultura dele, a necessidade para poder ele ter melhor rendimento aí do seu solo, tá? Então nós temos alguns mix padrões que nos trazem uma melhor margem. Obviamente que quanto mais customizável, melhor nós podemos atuar com margens dentro do cliente. Obviamente que se o cliente quer um orçamento menor, mas ele quer, mesmo assim ele quer fazer uma cobertura do seu solo, nós conseguimos fazer com um mix com sementes mais baratas, mas que atende o cliente. Obviamente que não vai ter o mesmo efeito se nós fizermos um bom blend para poder atender não somente a forrar o solo, mas trazer melhores nutrientes para a biota, melhora da biota do cliente, no caso que está debaixo da terra. Bem, fica aberto para perguntas. Caso não tenha nenhuma pergunta, pode entrar em contato para que nós vamos trabalhar para poder responder o mais rápido possível para vocês. Obviamente que nós queremos parceiros de longevidade, porque a empresa não vai parar, ela é uma empresa escalável e a gente busca aí parceiros para poder nos realmente fomentar esse crescimento. Já tivemos fundos interessados para poder olhar como nós estamos trabalhando, para poder investir aqui, entrar com sócio. Obviamente que não é o momento atual fazer essa estratégia de, de diluir, né? Mas seria bom para poder crescer e crescer share, crescer centro de distribuições. Mas hoje a empresa ainda ela está robusta, ela está bem com o pé no chão e ela pode crescer muito mais e criar um valor de mercado muito melhor. Hoje a gente busca realmente parceiros financeiros para poder nos ajudar a retomar essa nossa estratégia de crescimento. Retomar não, na verdade acelerar a nossa estratégia e acompanhar a nossa estratégia de crescimento. Agradeço aí a todos e até breve. Espero que vocês entrem em contato para caso tenha alguma dúvida ou da mesa de crédito, do comitê de crédito de vocês, para poder a gente poder atuar. Um abraço.